Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no Gente pelo Caminho e hoje com uma temática bem diferenciada do que a gente vem falando. Porque a nossa proposta aqui é realmente trazer desenvolvimento humano em todas as áreas das nossas vidas. Hoje nós estamos com duas mulheres maravilhosas para falar sobre os desafios que um casal enfrenta com a chegada dos filhos. Olha só, vamos ver como é que vai ser isso. Inara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Kalina. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoas lindas e essa tarde vai ser bem agradável. Inara está aqui para me apoiar nessa entrevista porque hoje nós convidamos a Camila Moraes, que é psicóloga, terapeuta familiar e conjugal, professora do UniCeub. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Kalina. Boa tarde, Mara. Boa tarde. Obrigada pelo Obrigada. convite. Nós que agradecemos. E vivendo essa loucura, eu e a Inara, a gente vinha conversando um pouquinho no carro, essa loucura que está estabelecida, essa crise, né, total. E imagino que também essa crise deve estar afetando as famílias, né? Com certeza. São muitas variáveis acontecendo, né? Crise financeira, é filho chegando, é gente casando, é gente descasando, e vamos falar um pouquinho sobre isso. E a minha primeira pergunta para você, Camila, que tem uma experiência, né? Você quer falar um pouquinho da sua experiência como terapeuta nessa área? Talvez falar um pouquinho do meu percurso. Pelo meu sotaque, vocês vão perceber que eu sou nordestina, tenho um sotaquezinho puxado, sou de Fortaleza, né? Fiz a minha formação lá em psicologia na graduação. E na graduação me apaixonei pelo tema da terapia de família, né? Por essa abordagem, por essa linha de atuação. E acabei saindo de Fortaleza, já tem 15 anos, e indo para o Sul fazer uma pós-graduação, que era especialização em terapia conjugal e familiar. Lá eu tive a oportunidade, né, de conhecer, de estar com pessoas, com profissionais muito competentes. Fiz um mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e acabei depois vindo para cá, para o UNB, fazer o doutorado. E aí fui gostando de Brasília, fui ficando e vai fazer 8 anos que eu estou aqui. Nossa, e é raro, porque quem vem de cidade de praia gostar de Brasília... Mas eu gosto de morar aqui, É gosto verdade. bastante. E Fortaleza é uma cidade linda, né? É linda. Maravilhosa. Mas eu gosto de morar aqui. E dentro desse meu caminho profissional, né, eu fui atendendo famílias novinha lá com os meus... Comecei com 22 anos. Nossa, não era mãe, não era casada. Exatamente. Comecei trabalhando com isso lá na minha graduação e venho traçando esse percurso já tem um tempinho aí. É uma área que me apaixona, eu acredito, na família, na verdade, nas diferentes, quando a gente pensa em família, né? A família acabou? Não acabou e eu acho que não vai acabar. A gente percebe, né, diferentes modelos de família se constituindo, mas vai acabar? Não vai acabar porque nós precisamos uns dos outros, né, para nos nutrirmos emocionalmente, nos mantermos sobrevivendo no dia a dia. Então, a família a gente vai construindo a biológica e as afetivas que a gente encontra ao longo do caminho. Verdade. Eu já me mudei algumas vezes, né, pelo menos de estado, tem aí 2 vezes, né? Então eu fui construindo uma família afetiva na qual hoje eu nutro os laços e me sinto apoiada. E aqui em Brasília eu percebo isso também, né? A minha rede de apoio e a família que eu fui construindo. Então acredito na família e acabo trabalhando, né? Enveredando, né, nessa seara aí, desbravando os desafios que hoje a gente sempre teve e que hoje a gente continua tendo, os novos desafios ao se formar, ao se constituir família. Eu particularmente estou muito feliz de você estar aqui, porque a gente não havia abordado ainda esse tema. A gente fala muito das coisas que o coach traz para as pessoas, para ajudar as pessoas a caminharem. Trouxemos vários psicólogos, Viviane esteve aqui falando sobre enfrentamento, foi uma delícia, uma tarde maravilhosa junto com a Débora. Mas falar sobre a família realmente, acho que é o maior desafio de todos, né? Diante de toda essa conjuntura de mudança em todos os aspectos, social, comportamental, e a gente ter que se adequar e, como você colocou, esses novos modelos de família. E engraçado que eu vim passando várias mudanças também, e como eu me aproximei mais de alguns tempos para cá dos meus irmãos, da minha mãe,
E como os meus filhos também têm sido uma base incrível para mim. E é impressionante a gente pensar assim. A gente está com 40 anos, a gente está com 50 anos, a gente está com 60 anos e a gente continua precisando. Não é? É incrível isso, né? Parece que a gente não faz esse voo solo nunca, né? Nunca. Até faz, mas sempre tem a base lá, né? A gente vai alçando os voos, mas tem lá aquele ponto de apoio, né? Seja a família biológica ou a família afetiva que a gente vai construindo. E é interessante perceber, né, na hora que você ia falando, me veio aqui algumas ideias, que a partir do momento de vida que a gente está, que a gente se encontra, esses desafios que a gente experiencia vão ser diferentes. Sim. Né? Quando a gente pensa lá, o casal que acaba engravidando, né? O casal engravida, já tem um serzinho, né, um membro a mais que vai sacolejar essa díade conjugal aí, esse sistema familiar, né? Entrou mais um terceiro, e vai mobilizar mudanças, tanto no nível financeiro, tanto no nível emocional, psicológico, de ambos que estão ali, fisiológico, né? A mulher está grávida, não vão vir muitas mudanças, como é que ela vai reagir, lidar com as mudanças fisiológicas que acontecem, e isso direta ou indiretamente, vai reverberar no cônjuge. E aí, como é que esse outro vai lidar com essas mudanças? E aí é onde a gente vai percebendo a capacidade de cada cônjuge de lidar com essas mudanças. Já acontece, na verdade, essa capacidade de lidar com as mudanças quando se constitui um casal, né? Sim. Quando vamos enveredar por esse caminho, desbravar esse caminho juntos. Já começa aí, né? Já é um momento de mudança, de transformação, de desafios. Mas quando chega, né, um filho dentro do sistema, tem aí um novo membro que vai novamente convidar esse casal a olhar para os desafios e se deparar com novos desafios. E aí essa capacidade, né, de negociar, né, a capacidade de ser flexível diante das situações, né, de abrir mão, de dialogar, né, de se perceber. E aí a gente acaba, você falou de coach, né? A gente acaba pensando, né, como é a minha capacidade de me conhecer, meu autoconhecimento, em que medida ele acaba também favorecendo a minha relação, né, conjugal e também o meu papel de pai e de mãe no contínuo dessa vida. Porque lá na gestação vai começar os primeiros desafios, né, diante da família como um todo, quando a gente pensa na família, trazendo aí a constituição dos filhos, fazendo parte desse núcleo. E a partir dali, para frente, vão ter muitas mudanças. A gente, estudando terapia familiar, a gente fala sobre as mudanças no ciclo de vida da família, né? Onde a gente tem um indivíduo que está se desenvolvendo, se constituindo enquanto sujeito, enquanto pessoa, com as mudanças cognitivas, fisiológicas, né, motoras, tudo isso está acontecendo no indivíduo. E esse indivíduo ele faz parte de uma família e essa família também está em desenvolvimento. Então, quando a gente pensa na constituição do novo casal, tem mudanças específicas que acontecem nesse momento. Chegam os filhos pequenininhos, né? Então, lidar com os filhos pequenos, o casal, a família com filhos pequenos, terão demandas, desafios específicos daí. Daqui a pouco os filhos chegam na adolescência, já vai trazer novas mudanças. Por quê? Porque esse filho que está vivenciando a fase da adolescência, né, de diferenciação, de construção da sua identidade, vai se posicionar de uma forma cada vez mais, até de se afastar da família para construir o seu lugar no mundo, se voltando para o grupo. Isso acaba mobilizando também os pais, que em alguma medida está tendo um descolamento, né? Na medida que vai crescendo, vocês podem falar melhor que eu. Vai tendo um descolamento aí, como é que eu lido, né? Com esse descolamento de deixar o outro alçar o seu voo, confiando naquilo que eu construí enquanto pai, enquanto mãe. A né? Inara pode falar isso? Pode chorar, não, né? Cadê o lencinho? Cadê o lencinho, mulher?
Eu, graças a Deus, ainda estou um pouquinho longe de viver isso. A Inara está passando por isso agora. Tá passando por isso agora, né? Passando, eu já acostumei, né? Você estava falando aí, Camila, é tão interessante. Quando um casal decide, né, constituir família, são pessoas diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, às vezes vêm de estados diferentes. No caso, eu e o meu esposo, né? Ele aqui de Brasília, acostumado a comer piqui, eu do Maranhão, acostumada a comer farinha de polba. A gente sempre fala isso, né? Então, nós somos pessoas diferentes, mas quando a gente decide se unir e constituir uma família, a gente passa a ter objetivos comuns. E eu acho isso muito interessante e primordial no relacionamento, seja conjugal ou seja no relacionamento com os filhos quando eles chegam, né? E hoje realmente eu estou vivendo esse momento, né? Já tenho uma filha que já casou, já saiu de casa. Essa semana eu estava falando para o meu esposo, né? Falei, ai, que saudade da minha Bruninha. Mas ela está vivendo um ciclo que eu já vivi e vivi muito bem. Pelo menos eu acho, né? A minha Mas percepção. esse descolamento, posso usar essa palavra? Esse movimento, né, do próprio crescimento, né? Eu acho que em todas as fases da vida da gente, não só com os filhos, né? Sim. Quando você muda de um estado para o outro, quando você resolve mudar, mudanças mesmo no nosso cotidiano. Né? Quando a gente pensa em mudanças, a gente pode associar a ideia de que perdas estão acontecendo. Exatamente. Porque você abre mão, né, de uma realidade antiga, de um movimento antigo, de uma rotina. São pequenas coisas, na verdade, né? E que ao se abrir para o novo, ao se abrir para a mudança, você está fazendo, em alguma medida, um luto, né, de uma realidade, de uma forma de ser, de uma condição, né, social, né, de um conforto, uma zona de conforto que você tinha, né? Então, tem um processo de luto que está acontecendo na medida em que o processo de crescimento e de desenvolvimento vai acontecendo. Então, e aí essas demandas, internamente, a gente vai vivenciando. E se a gente se dar conta, se a gente sabe para onde que a gente está caminhando, ou, né, às vezes nem sabe, mas vai indo também intuitivamente, vou me percebendo, né? Ao longo da coisa acontecendo, a gente vai se percebendo, e calma aqui, é isso que eu... Ajusta a rota, né? Faz que nem o GPS. Ajusta aqui a rota, né? Estou indo, mas as coisas acontecem, os caminhos, né, podem, né, tomar rumos diferentes, e você está se revisitando, olhando, calma aqui. Então, o casal se constitui, os filhos vão chegando, tem um contínuo acontecendo. Mas nesse contínuo acontecendo, inúmeras coisas se apresentam que não são esperadas. Estresses de doenças, de desafios financeiros, de morte. Tantas coisas podem acontecer, né, e que vai, de fato, nos colocar, não digo em xeque, mas vai testar a nossa capacidade de lidar com as dificuldades e também de como que na relação a gente constrói um espaço de apoio mútuo para enfrentar aquelas situações, né, que os filhos vão demandar e que as situações da vida vão demandar. Camila, então, quais os desafios enfrentados pelo casal com a chegada dos filhos? Antes de você responder, queria ver se tem como a gente colocar um vídeo, porque fala disso, dessa entrega, e essa entrega que às vezes está na medida, às vezes não está, né? E que é difícil a gente medir, né? É difícil, exatamente, é difícil medir. Gente, eu olho pra minha vida, eu olho pra trás, assim, eu casei muito nova. Duas. Mas você, mãe, Lara, você, eu não sei como que você conseguiu, mas enfim. Isso é um mistério profundo. Cada história é uma história. Exatamente, cada história é uma história. Fórmula matemática. E é bacana a gente até olhar para a própria história e respeitar a sua própria história. Eu nunca casei, eu desisti de casar. Olha aí, Eu já fui noiva e desisti de casar. Ainda quero casar, mas não casei. Gente. Então, como é que eu olho para a minha história e reconheço os movimentos, o quanto que essas situações, o que essa experiência de ser noiva, esse relacionamento
construiu, né, me enriqueceu enquanto pessoa. Então, cada história, que nem você falou, super bacana, gostei. É uma história. E como é que eu olho para a minha história e me sinto gratificada por aquilo que eu experienciei. Não, mas eu tenho uma gratidão incrível. O que eu acho um desafio gigante, assim, que eu acho louvável, é uma pessoa ter casado tão nova e ter sobrevivido a todas essas mudanças, a todos esses ciclos que você colocou. Porque eu, quando eu penso em mim, com 19 anos lá atrás, eu fico pensando que era uma loucura eu ter me casado naquele momento, porque eu não tinha a menor condição. Uma criança. Era uma criança e pior, o pior não era ser criança, o pior é toda a bagagem que você carrega, da falta do autoconhecimento. Mas, na verdade, naquela época, o grupo que a gente convivia, o grupo social que a gente fazia parte, era esse. As amigas estavam casando, então era bom, então vamos fazer o que é bom também. Sim. É interessante perceber o quanto que a cultura, a sociedade estão influenciando os nossos processos de desenvolvimento. Não tem como a gente pensar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, se não for atrelado à sociedade e à cultura, porque a gente já nasce imerso dentro desse contexto. Então, não tinha, digamos, a maturidade que eu tenho hoje. Que bom, né? A beleza de cada fase, né? A beleza de cada fase. Eu sei que eu olho para trás e falo, gente, não tinha como dar certo, é impossível dar certo. Se hoje é difícil, imagina naquela época. Mas vamos lá assistir o nosso vídeo para a gente poder comentar.
E aí, e essa entrega, e esse nível de entrega dessa moça? Assim, eu quando assisti esse vídeo, eu falei, gente, como eu já fiz isso na minha vida? Quem não? Quem não? Né? Boa, quem não? Que bom que eu não tô sozinha, isso é bom. Na verdade, você falar quem não, né? Mas eu fico pensando o quanto que cotidianamente a gente precisa estar se revisitando e buscando questionar a nós mesmos, né? Que movimentos eu faço automatizado? Eu estou presente nas relações que eu estabeleço? Eu estou ali, a gente está falando de família, com a chegada dos filhos, né? Eu estou presente na minha relação com meu filho? Eu estou olhando aquele serzinho e cada filho é um filho. Né? Muita gente escuta muito, né? Ah, mas eu eduquei tudo igual. Mas eles não são iguais. Eles não Como são. não são? Cada um é diferente. E uma sabedoria, né? Tu vai dizer a tua receita, né? A tua receita. Tô brincando. Gosto de tirar onda. Mas essa ideia de eu tô olhando para aquele indivíduo, reconhecendo quem ele é, e mais, enquanto pais, né? O que aquele filho demanda de mim? Porque cada filho, ele vai tocar no pai e na mãe de um jeito diferente, de uma forma diferente. Então, a coisa, na nossa sociedade, do jeito que a gente tem funcionado hoje, né? Muito mecanizado no fazer. E aí os pais, né, querem dar o melhor para os filhos. Tem isso também, muitas vezes a gente acaba avaliando as crenças, né, que os pais têm para com os filhos, para a família, para a noção, né, do que eles querem passar na educação dos seus filhos. E a gente percebe muitos pais que tiveram uma história desafiadora, que tem as suas marcas da infância, que tem os seus traumas, digamos assim, e que acabam na convivência com os filhos, ou quando vêm os filhos, buscando compensar ou fazer diferente e às vezes até se excedendo, até como uma forma de fugir daquilo que foi uma dor. Sim. Né? A olhar a sua própria dor na sua história enquanto criança, enquanto infância, né? Causa um temor, um pavor, eu não quero isso para os meus filhos. E se perde até no... Talvez certas coisas, né? Não dar excesso, tudo, né? Exatamente, né? Não dar tudo seja extremamente necessário, e é necessário. Sim. Né? Só que ninguém tem receita de bolo, né, para educar. Os filhos não vêm com manual. Aí é onde a gente não sabe, eu vejo, não acompanhando os casais, né? Os pais, né? Eles não sabem como que isso vai tocá-los também, o que vai suscitar da sua própria história. E aí esse convite, né, de não entrar no automático, né? Porque se entra no automático, eu acabo morrendo. E quando eu consigo, em alguma medida, abrir mão de certas coisas, que nem a mocinha no videozinho, né? Ela abriu a mão dos palitinhos. Daqui a pouco já começa com outro movimento automatizado, né? É porque tá tão... É automatizado a palavra mesmo. É um padrão de comportamento. E quebrar um padrão de comportamento é muito difícil, principalmente quando ele foi ensinado. Uhum. Vamos supor que a pessoa não esteja no automático, que ela tenha até consciência, mas ela aprendeu a ser daquele jeito. E tem tanta coisa nesse pano de fundo aí por trás. Exato. Né? Você estava falando das famílias que tentam poupar os filhos em função do que viveram. Eu vivo uma realidade de um pouco diferente. Assim. Eu vivi numa família, fui criada numa família para a gente dar resultado. Sabe, assim, que os pais não resolviam nada. E a gente tinha que dar resultado. E eu respondi muito bem a isso. Só que hoje eu vivo um conflito, e eu trabalho isso em mim o tempo inteiro, porque essa geração parece que é uma geração diferente, essa geração Z aí. Uhum. E é uma geração que não tem a autonomia que a gente tinha. E é uma dependência que eu falo, meu Deus, como assim? Eu nessa idade era mãe. Exato. Aí a gente percebe os conflitos geracionais aí.
apresentados, né? Então, na minha época era de um jeito, né? Então, tu vai ter que funcionar desse jeito, porque eu, na tua idade, eu já fazia isso, neguinho acorda, né? Então, mas é outra geração. Quer dizer que a gente vai alimentar a dependência? Não. Mas talvez a forma de fazer isso precise ser adequada com o momento histórico, cultural e social, né? E também, né, da fase do desenvolvimento, né, da idade dessas crianças. Então, vai demandar, mas de uma forma adequada, sem tomar necessariamente como parâmetro aquilo que eu vivi, que a gente escuta muito isso dentro do consultório. Mas na minha época era assim, tá, mas dá um F5, né, atualiza, né? Atualiza, né, contextualiza. A ideia de contextualizar a relação, o momento, a situação, o outro, é muito importante, é uma forma, né, de sair desse automatismo e de fazer cobranças ao outro que talvez não seja adequada para esse momento, né? Ou fazer exigências no outro sem reconhecer quem é esse outro, o momento desse outro, as competências desse outro, as habilidades que ele tem e as limitações também, né? Seria muito interessante, seria muito bom e seria perfeito, que não existe perfeição, é que se nós conseguíssemos assim, tratar com as pessoas, como a gente sempre fala, a gente ouve muito falar assim, cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, cada geração é uma geração. Foi o que a Camila acabou de falar, em outras palavras, foi isso, né? Então, é muito interessante, assim, quando você tem um confronto, né, de gerações, sempre teve os meus avós, tiveram com os pais deles, que eram os meus tataravós, aí eu tive com os meus pais, os meus filhos têm comigo, com meu esposo, eles terão com os filhos deles, e por aí vai, né? Mas é muito interessante, seria muito bom, seria muito perfeito se a gente conseguisse sempre, dentro disso que a Camila falou, a gente vê o contexto, né? Não só aquela situação, aquilo que está acontecendo agora, né? Eu estou vivendo um conflito com meu filho em determinada situação. Seria muito interessante a gente olhar o contexto e procurar analisar esse contexto, procurar trabalhar e procurar trazer soluções dentro desse contexto, né? Porque sempre tem um motivo, um porquê de você estar vivendo aquilo, seja no seu casamento ou seja na relação com seus filhos. Ser humano, né? Seres humaninhos. Seres humaninhos, Olha, eu não tô nem namorando mais. Eu falei que agora, até para namorar, eu vou contratar um coach. Figura. Vamos lá, gente. E como é que a gente consegue, dentro desse universo, saindo um pouquinho do universo dos filhos, conciliar a conjugalidade com a parentalidade? Isso é um grande desafio, né? Que eu vejo nos casais, principalmente quando os filhos são pequenos, né? Que tem um nível de dependência maior, vai demandar, né, para tomar decisões em tudo e que precisam de um cuidado ali, de uma proteção, de uma assistência, de um monitoramento, né? Na medida em que eles vão crescendo, esse processo, né, essa autonomia, a ideia é que isso vá crescendo gradativamente, dando essa autonomia, né? Apesar de que vai depender também das circunstâncias das pessoas envolvidas, mas a ideia seria essa. Mas os filhos pequenos, quando a gente faz um levantamento estatístico, os maiores índices de separação é com filhos nos primeiros anos de vida, até 5, 6 anos. Nossa. Porque demanda bastante, né, do casal. E que a gente percebe também no consultório na hora em que essa função, né, o papel parental, né, a parentalidade, é uma função nova que o casal está assumindo. Antes havia a conjugalidade, né? O casal em si vivenciando a sua relação a dois, a sua conjugalidade. Quando vêm os filhos, nasce aí o pai e a mãe, quando os filhos chegam, né? E aí a gente olha para a parentalidade. Então tem outra função entrando aqui dentro dessa família. E aí,
como as crianças vão demandar, pela necessidade do cuidado da dependência, um bebê, né, que precisa de todo essa função parental e a sobrevivência dessa criança vai demandar muito tempo, né? Vai demandar financeiramente, emocionalmente, o tempo, a dedicação. E aí essa conjugalidade, esses dois que em alguma medida estavam ali nutrindo essa relação, essa afetividade, essa intimidade de um modo mais próximo, fica em alguma medida em segundo plano. E aí acontece um grande desafio, que é esses casais, o casal acabar se perdendo um do outro, se desconectando emocionalmente, afetivamente, na medida em que só a função de pai e mãe marca o objetivo desse ser família. E aí, quando isso daqui acontece, dá margem para inúmeras coisas. Para conflitos exacerbados, porque as partes podem se sentir negligenciadas dentro dessa relação, porque a conjugalidade já não é uma prioridade. Só que aquelas pessoas ainda continuam sendo indivíduos que têm necessidades, né, que também têm as suas demandas afetivas, têm suas necessidades fisiológicas também em relação ao sexo, à intimidade, à vivência da sua sexualidade. E aí entra um desafio. Não é incomum de a gente se deparar com situações de infidelidade diante dessas circunstâncias. Porque há um distanciamento dessa conexão do casal e nesse distanciamento se abre um espaço para suprir em alguma medida as suas necessidades de outra forma. É adequado? Não estou dizendo que isso seja adequado. Estou contextualizando os diferentes fatores e a complexidade que o fenômeno traz. E aí é preciso tomar consciência disso? Para quê? Até para fazer escolhas. E até para, estando atento a isso, não se perder, que nem a mulher dizendo, no automático da vida. Então, olha, e aí vem, né, como que é outros aspectos dentro da conjugalidade. Como é que é o diálogo do casal? Como é que eles resolvem os conflitos? Aí, em alguma medida, isso também vai visitar a própria história um do outro, né? A história familiar um do outro. Outro desafio, a gente está falando da conjugalidade, da parentalidade, mas com a chegada dos filhos, é interessante, a gente comentou que nasce um pai e uma mãe com a chegada dos filhos, de uma criança, né? E, ao mesmo tempo, nasce aí o papel de avô e de avó, né? Dependendo se é o primeiro neto, tudo. Então, vem aí junto o papel de avô e de avó. E aí a gente acaba se deparando com 3 gerações. A criança, esses pais e esses avós, né? E como é que esses pais vão também negociar o lugar desses avós dentro da educação desses filhos aqui? Isso é outro desafio, que a gente se depara na clínica com a interferência. O quanto que, mas a minha educação, a educação que eu tive é melhor do que a educação que você teve. Aí vem aí, né? 2 cabeças diferentes, 2 histórias diferentes, 2 educações distintas. E aí, quando vem os filhos, não, vou educar do meu jeito, porque eu fui educada assim, não, vai ser do meu. E aí, se entra numa dinâmica de competitividade entre os pais, entre esse casal, mais um espaço para se construir um terreno muito mais conflitivo e menos produtivo para a tomada de decisões saudáveis em vista de todos da família, do próprio casal e dos filhos, né? Você estava colocando, eu acho que um outro aspecto que acontece também não só a carência, mas a gente começar a olhar o outro de forma diferente. Acho que acontece mais do homem começar a ver a mulher como mais mãe do que como esposa, como amante, como namorada, mas também pode acontecer o contrário, da mulher começar a ver o homem como pai das crianças e deixa de ver como amante, como namorado, como...
Acontece muito isso Sim. também, né? E a expectativa que cada um também traz em relação àquele papel, naquela função. Então, eu tenho uma expectativa, uma idealização do que é ser mãe. Né? A gente fala também do mito do amor materno, né? Tem uma idealização de ser mãe, de toda mulher que quer ser mãe. Não, nem toda mulher quer ser mãe. Né? E isso é ruim? Não. É a escolha e o desejo de cada um. Né? E como é que eu reconheço e legitimo isso? Mas isso também é passado culturalmente. Então, quando aquele papel de ser mãe é algo extremamente importante para aquela pessoa, corre esse risco, né, de olhar para aquele papel como sendo, naquele momento, a sua única realização. E aí, em alguma medida, distancia o outro da construção desse espaço de família, que aí a mãe vivencia uma relação mais simbiótica, mais fechada com aquele filho e não insere esse pai. Isso acontece. Acontece muito, É possível? É possível de acontecer. E aí, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente está atento? Poxa, mas calma aqui. Qual é o meu lugar dentro dessa relação com essa criança? Né? Então, é um convite aos pais olharem para si também, de poder se revisitar. Tem um livrinho, até, como é o nome dela? É Joju. Tem uma moça, ela é uma feminista que fala várias coisas, tem um canal no YouTube, e há umas semanas atrás ela falou de um livrinho, A Falta... Eu me esqueci o nome. A falta que a falta traz, a falta que a falta tem, uma coisa assim, não me esqueci o nome. E eu achei muito interessante um blog chamado Filhosofar. Até sugiro acompanhar, é super bacana. Legal. Né? Que a pessoa, é Lígia, o nome da autora do blog, né, quem escreve, faz o blog, foi comentando acerca de como é importante os pais estarem atentos, pai e mãe, em que medida o filho que eles têm, a expectativa que eles colocam nos filhos, é uma busca por preencher uma falta deles, e que naquilo dali, naquela experiência daquela relação pai e filho, ele não está permitindo o filho ser quem ele é e reconhecer esse filho como um outro diferente dele. Mas sem se dar conta, e isso não é de modo consciente, inconsciente mesmo, pega esse filho para ocupar um lugar de vazio, de uma falta sua. E aí vem a história de vida desse pai e dessa mãe. E como que ele acaba construindo essa relação com o filho a partir de uma falta dele. Que ele que precisa olhar e dar conta dessa falta. E reconhecer o filho como um ser diferente. E isso legitima e autoriza esse filho a fazer seu processo de crescimento e desenvolvimento no mundo. Alçar voo, né? E confiar naquilo que eu construí. A gente vê inúmeros enredamentos dentro dessas relações pai e filho. E uma outra coisa, Camila, que me preocupa um pouco, até falando um pouquinho da minha experiência, eu tenho 3 filhos, uma é menina, a do meio. E eu acho que eu acabei imprimindo tanto nela essa questão da mulher um pouco autossuficiente, da mulher realizada, não sei o quê. E que esses dias a mãe da melhor amiga dela, que nós somos amigas também, que elas são amiguinhas desde 4 anos de idade, ela me chamou para conversar, falou: Karina, a Duda é o seguinte, ela é a machinha da turma. Sabe? Tipo, aconteceu algum problema, pera aí que eu vou resolver. Não, a Duda tá por perto, ela resolve. Sabe? E assim, e ela veio me chamar a atenção. Até que ponto isso está sendo positivo para ela? E até que ponto isso é uma resposta minha, que ela assumiu para ela, que talvez ela já fosse um pouco assim, eu reforcei isso muito, por querer que ela não passe por algumas coisas que eu passei. Bacana. Então, olha, você já está se dando conta, né? Quer dizer que isso está sendo ruim? Como é o nome da tua filha? Maria Eduarda. Para Maria Eduarda? Talvez não. É de estar atento e observar. Você está se dando conta, puxa, eu imprimi isso de uma forma muito forte por causa das minhas questões. Então, calma aqui, esse desconforto é meu, não é da Maria Eduarda. Então, vou ficar mais atenta.
Isso pode, em alguma medida, ser positivo para Maria Eduarda? Claro, né? Coisa boa é mulher bem resolvida. Né? Verdade. Vou tomar decisões, vou fazer movimentos que não é, né, tomar decisões, né, resolver coisas, não é uma função de homem, não é uma coisa que só homem tem que fazer. Nós, mulheres, somos empoderadas, né? Precisamos nos empoderar da nossa capacidade de escolha, de tomar decisão e de resolver sim as coisas. Não quer dizer que eu não posso pedir ajuda ao outro, né? E dividir tarefas e compartilhar tarefas, né? Agora, cristalizar papéis ou... a ideia seria essa, cristalizar papéis sexuais de que é o homem que faz isso, é a mulher que faz isso. A gente está vivendo um momento de desconstruir isso, de desconstruir esse ranço do patriarcado, né? De um machismo, né? Constituído por meio de toda uma sociedade, né? Patriarcal desse movimento. E, olha, tanto o homem como a mulher, eles podem fazer ambas as coisas. A questão é como que a gente negocia aqui, como é que é o tempo de cada um, quanto que cada um pode dar, né? Se eu ganho mais que o meu cônjuge, então qual que seria uma ideia justa de dividir as finanças em casa? Se eu ganho mais, eu pago uma porcentagem a mais? Por que o homem que tem que pagar, se sou eu nesse momento, até pela ascensão da mulher no mercado de trabalho? Não sei se vocês sabem, mas Brasília é a capital onde as mulheres estão cada vez mais ganhando mais do que os homens, tendo mais estabilidade financeira e o nível de instrução, né, educacional também tem cada vez mais estado acima do que o dos homens. E quando a gente pensa nas relações de poder que perpassam as nossas relações, e isso também dentro da relação conjugal, como é que eu lido com o poder? E se a gente olha para essa sociedade marcada pelo patriarcado, onde o homem tem que ter o poder, a última fala, tem que tomar decisão, todas essas coisas que imprimiram na gente, né? Enquanto estão precisando ser revisitadas. E aí, como é que a gente negocia isso dentro da conjugalidade? Como é que eu estou passando esses valores para os meus filhos? Seja homem, seja mulher. E talvez esse movimento, ou a gente evolui, né? Esse movimento olha, a gente está aqui como uma grande família, o mundo é uma grande família, a gente está aqui para compartilhar e se ajudar no desenvolvimento uns dos outros. E eu questiono, esse negócio dos papéis, né? Queria até que a Inara participasse um pouquinho em relação a isso, fazendo esse levantamento que a gente faz por meio do coach, da PNL, quais as fortalezas, uma ferramenta da administração, análise SWOT, quais as fortalezas e fraquezas de cada um. Dentro da equipe hoje a gente já não fala tanto mais em desenho de cargos, mas eu falo em divisão de tarefas, né? Uma gestão mais horizontalizada, né? Então, dentro do papel da família, do homem e mulher, né? Vamos falar do casal. Quais as fortalezas que eu tenho, que eu posso assumir coisas em função das minhas fortalezas e não de um papel, né, que a sociedade determinou. E quais as fortalezas que ele tem? Que às vezes ele tem fortalezas que eu não tenho, eu tenho fortalezas que ele não tem. Isso mesmo. Né? Então, levantar isso, que passa por um processo de autoconhecimento também e de reconhecimento. Bacana. Né? De autoconhecimento e reconhecimento do outro, porque eu me constituo também a partir do olhar do outro. Isso é tão difícil, né? É muito interessante você discernir as habilidades que você tem. Porque a habilidade não tem sexo. Exatamente. Não é? Não tem gênero. Sim. Né? Essa habilidade é de menininha, essa aqui é de menininho. Então é interessante você discernir e trabalhar essas habilidades no relacionamento, no casamento, na divisão de tarefas dentro de casa, já que a gente está falando de família, né? É muito interessante. Hoje os nossos filhos, eu não falo mais dos meus filhos, porque os meus filhos, estou com um rapaz de 26 e uma moça de 24, já são independentes, né? Minha filha já constituiu família, está no novo ciclo, mas é muito interessante, assim, é uma nova geração
E que se a gente, a nossa geração, não se atualizar, a gente pode sofrer mais. Então, o legal é a gente sofrer o menos possível. Sofrer, passar por dificuldades, ter desafios a serem encarados, enfrentados, todos nós temos, não tem para onde fugir. Sim. Não é verdade, É, Camila, sim, Kalina? Mas, assim, quanto menos você, né, se você puder diminuir essa quantidade de sofrimento, é muito interessante isso, é saudável, isso é saúde também. É, isso mesmo. Falando família. desse negócio das fortalezas, me veio um exemplo aqui. Num casal, às vezes a mulher ela tem mais habilidade para lidar com a administração financeira E antigamente não podia, e não podia. porque era mulher. E independente do percentual de participação de cada um, quem é que gere isso? Né? Porque se os dois são inábeis, com certeza os dois vão passar por situações difíceis financeiras, independente de quanto entre de receita. Né? Ou se um tem habilidade, né? Por que não do reconhecimento disso? E eu vejo muito isso nas sociedades das empresas, porque eu falo que sociedade é um casamento. Né? Se eu não reconheço em você o que você tem de talento e você não reconhece o que eu tenho de talento, opa, isso aqui, você tem talento para isso, você assume, toca. Tô aqui no backstage aqui, tô te dando apoio, né? Em outra situação, troca seus papéis, né? Não, você toca e eu tô aqui. E isso é um exercício, inclusive, de humildade, né? Verdade. De você reconhecer no outro a habilidade que você não tem. E de sabedoria. De sabedoria. Né? Que é o mais difícil. Então, Camila, de que forma que o casal pode lidar com esses desafios e manejar todo esse aparato, né? Assim, qual é a palavra que eu posso falar? Essa orquestra inteira, né? Porque é uma orquestra que você tem que... São tantas variáveis que você tem que controlar. É o financeiro, são os avós, né, a educação dos educação filhos, dos filhos, educação a educação dos que eu filhos. tive, a educação que eu vou dar, a educação que você teve, você vai dar, a cultura organizacional da família. Engraçado, fazendo um parênteses aqui. No primeiro casamento, eu venho de uma família mineira italiana. Imagina, com descendência italiana. Então, assim, todo mundo muito enérgico, muito... Né, fala alto, ri muito, chora muito, briga muito, daqui a pouco... Tudo muito. Tensa, tudo muito Tudo intenso. muito intenso. E eu casei com uma pessoa que a família, todo mundo era assim, tão comedido. Super comedido. Nossa, eu ia para as reuniões e eu falava, Jesus, eu vou morrer aqui. Um choque, né? Meu Deus, um choque cultural assim absurdo. Eu falava, cadê os meninos correndo pela casa? Cadê a comilança, né? Coisa da família mineira e tal. Mas esse choque cultural também é outra coisa. Mas é interessante que a gente vai se moldando a isso, né? Se ajustando, Se né? ajustando. Será que tem hora que tem jeito de ajustar, gente? Será que sempre ajusta? Não, sempre não. Não é que é sempre, exato. Acho que a ideia de... Acho que Pra você conviver, né? grande sabedoria também é a gente ter a capacidade de reconhecer o momento em que eu vou abrir mão de algo. Exato. Né? Disse, olha, isso daqui não vou mais... Na mulherzinha do filme também, me remeteu, né? Ó, já está me sufocando, Qual é o momento quando eu olho para um relacionamento, olho para um contexto de trabalho, para uma situação que diz, está na hora de abrir mão disso daqui, porque isso aqui está me sucumbindo, está me matando. Né? Então, isso é outro movimento de sabedoria, né? Diante da vida, de reconhecer o seu limite e diante da situação, isso não, já deu. Eu trabalho com mulheres vítimas de violência, na delegacia da mulher. Né? E aí a gente vai percebendo a fragilidade das mulheres de estarem dentro de relacionamentos que são extremamente nocivos, relações extremamente nocivas. Então, em alguma medida, é relevante estar atento, perceber o momento de sair? Por que eu vou ficar ali cristalizado naquele movimento, naquela situação, se aquilo está me matando? E olha, depois que eu comecei a estudar hipnose, eu falei, gente, como os relacionamentos
assim, tem a sugestão, tem manipulação. Ah, isso é. Nossa, em todos os níveis, e principalmente entre os casais. Lá no CEUB, na clínica escola, com os alunos, a gente começou a propor no semestre passado grupo terapia de casais, buscando trabalhar de modo preventivo para não se desdobrar nessa situação de violência física em si, que acaba entrando nesse outro contexto que eu trabalho lá enquanto professora e na Delegacia da Mulher. Porque a gente é constituído, desde pequenininho, dentro de dinâmicas de violência. A forma quando eu vou educar um filho, que eu acabo sendo impositiva, autoritária, gritando, né? Pelas minhas próprias dificuldades, porque estou com raiva e acabo, sabe, sendo estúpida, sendo ríspida, sendo grosseira. Eu me vejo fazendo isso com os meus alunos e depois, ai meu Deus. Galera, calma aí, deixa eu falar de uma forma amorosa, respeitosa, compassiva e dizer, olha, eu estou me sentindo mal diante disso, eu não gostei quando eu trago uma atividade que vocês não dão retorno, eu estou aqui me dedicando, então aprendendo a ter uma comunicação não violenta, é uma sugestão de livro super bacana para os casais e qualquer relação que a gente estabeleça. Comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Eu quero ler. Bacana para poder a gente, nas nossas relações, desenvolver uma capacidade de se comunicar respeitosa de ambas as partes, onde eu me autorrespeito, eu me respeito, eu sei os meus limites, eu reconheço as minhas necessidades e vou comunicar isso ao outro, para que o outro me reconheça e o outro também está ali como inteiro, como um outro diferente de mim, que vai me trazer as necessidades dele e a gente vai desenvolver a capacidade de negociar e respeitar as necessidades um do outro, desenvolvendo uma forma não violenta de se relacionar, porque na nossa sociedade a gente está o tempo todo sendo violento uns com os outros. E o que eu percebo, Camila, que quando eu me pego fazendo isso, impondo, gritando, ou sei lá de que forma, é a minha inabilidade de lidar com a situação. Isso mesmo, bacana. Né? Eu não sei lidar, o que eu faço? Eu surto, Grita. né? Aí vem as minhas emoções, né? Aí, por Que exemplo, você grita, eu já me fecho. A Camila deve ter outra maneira, né, Camila, de reagir. Não sabe como. E aí a esquizofrenia total, né? Porque ninguém se relaciona, nem conversa, nem cada um no seu mundo, né? Cada um. E aí fica magoado, aí se ressente, aí já fantasia, mas o fulano não olhou para mim. Aí a imaginação, eita, vai-se embora e daqui a pouco porque a nossa mente cria. Esses dias eu conversando com o Eduardo Rocha, que é o meu mentor e a pessoa que me ajuda em muitas coisas e meu professor de hipnose. A gente terminou o treinamento, a gente estava sentado e ele jantando e a gente batendo papo, não sei o que lá. E tinha uma moça que morava em Águas Claras, eu moro em Águas Claras, uma das funcionárias lá, eu moro em Águas Claras e a outra menina que estava comigo mora em Águas Claras e a outra no Guará. Aí começou. Gente, tem que levar a menina em Águas Claras. Aí uma das amigas, eu não posso porque eu tenho que ir embora agora, porque meu marido está me esperando, lá. Eu sei que juntou um debate na mesa e ele estava jantando e ficou calado. Aí ele falou assim, vem cá, vocês criaram um problema que não existia, vocês estão criando soluções para um problema que não existe, estão há 15 minutos debatendo um problema que não existe, vocês são todas loucas. Né? Porque assim, a menina já tinha tudo organizado, ela já tinha chamado até o Uber, e a gente estava na mesa debatendo uma coisa que não existia. Porque a nossa mente, assim, o tanto que a nossa mente alucina e cria em cima das coisas. E quanto mais ansioso a gente fica e mais silêncio a gente recebe, como você falou que você se fecha e tal, e cada um fica no seu mundo, mais a gente cocria em cima da situação, mais alucinação. Ele vai remoendo ali, né? E remoendo algo que começou de algo que talvez não exista. E cria-se um negócio, uma celeuma, um negócio enorme em função de algo que começou na minha imaginação, que eu não sei se é verdade. Não é isso? Eu tô falando alguma besteira? Não. A mente da gente é um negócio assim impressionante.
tanto para nos impulsionar, né, para o crescimento, para evoluir, para melhorar, como também para estagnar, paralisar a gente. Para nos limitar. Né? Para nos limitar, exato. Verdade. Muito bom. Gente, eu vou pedir um intervalo. Daqui 5 minutinhos a gente está de volta. Quase que 5 eu esqueço. minutinhos. Camila, você falou um pouquinho dessas relações abusivas. Como é que seria isso num contexto familiar, de mãe com filho, ou esposa e marido? O que tipificaria essa relação abusiva? Eu sei que é um assunto grande, é muito amplo. É um assunto amplo, dá um programa só sobre relações Vamos abusivas. marcar, com certeza. Porque até nas nossas relações interpessoais de amizade, a gente se depara com relações abusivas, né? De imposição, né? De desrespeito, de chantagens emocionais, de disputas, de rivalidade, de uma forma como é que eu diria, acaba denegrindo a imagem do outro, alijando o outro enquanto indivíduo, enquanto ser diferente, né? Então, as relações abusivas, elas estão em diferentes contextos, né? Em diferentes espaços, inclusive no contexto familiar. Seja na relação a dois, né? A gente vê muitos crimes passionais, ou situação de violência. Hoje a gente tem a lei, né, Maria da Penha, que vem como uma forma, né, de proteger, de cuidar de as mulheres que durante muitos anos, né, em cima desse patriarcado, desse machismo, se colocava, se legitimava essa relação de poder e esses comportamentos abusivos que ela experienciava dentro da relação a dois. Então, a Lei Maria da Penha veio aí, né, fez aniversário e cada vez mais está em movimentos aí para olhar para essas mulheres e ajudá-las e convidar também esses homens, porque os homens também são constituídos dentro desse patriarcado e é passado para eles como é que eles têm que se comportarem, né? Então, qual é o meu papel de homem? Não, eu tenho que me impor, ela tem que me obedecer, senão eu não sou homem. Como se ser homem estivesse atrelado a isso, né? Então, ambos precisam, digamos, se perceberem, se revisitarem nessas crenças, nessas ideias, nesses comportamentos que muitas vezes são impostos na nossa educação pela sociedade. E acaba que os relacionamentos abusivos também acontecem na família, seja na relação a dois, como com os filhos, né? Então, no momento em que se estabelece uma relação extremamente autoritária com os filhos, né? Impositiva, onde não há espaço para o diálogo, para o reconhecimento das diferenças, onde o uso de chantagens, de uma violência que é muito sutil e que caracteriza relacionamentos abusivos, é a violência psicológica. Que aí vem você depreciar o outro, a própria negligência é uma forma de violência. É uma violência psicológica, você negligenciar as dores, as necessidades de uma criança, né? Privá-la, né, de cuidado, privá-la de atenção. Então, são formas de estar, em alguma medida, estabelecendo relações abusivas naquele contexto. A questão da desqualificação na relação, seja de pai para com filhos, ou seja, na relação a dois, é algo tão sutil que aquilo vai se tornando tão naturalizado de ser desqualificado, de não elogiar. Tem no trabalho com casais, uma forma da gente perceber em que medida existem pontos saudáveis dentro daquela relação, é identificar a capacidade um do outro, nem que vocês falaram, né, de reconhecer o que o outro tem de bom e de elogiar. Tem um estudo na área comportamental da psicologia, no trabalho com casais, que fala assim,
para cada, digamos, desqualificação ou para cada desqualificação, seria interessante você compensar com 5 elogios, com 5 formas de reconhecimento do outro. Eu vi esse estudo também. Né? Então, essas relações abusivas, elas estão perpassando o nosso contexto o tempo inteiro, em diferentes situações que nós estamos. E dentro da família é importante estar atento. Como é que eu lido com meu filho? Como é que a minha capacidade, disponibilidade de escutar, de reconhecer, eu faço chantagem, né? Eu desqualifico, eu minimizo a dor do outro. Então, são formas sutis de estar construindo um ambiente abusivo, um contexto abusivo dentro da família. Camila, acho tão importante isso que você está falando. Acho que se isso fosse ensinado para os casais e relembrado e fortalecido o tempo inteiro, evitaria tantas coisas, né? Então, eu gostaria que você desse um recado agora, olhando para o nosso público, falando sobre isso. É tão importante lembrar essa questão do reconhecimento do outro, né, da importância, das qualidades, dos talentos. E essa questão da negligência, então, você negligenciar a dor do outro no sentido assim, negligenciar do que ele precisa, do que eu posso contribuir, né, enquanto casal, o que eu posso fazer para a pessoa ter uma qualidade até de vida melhor, né? Porque afinal de contas um dos papéis é esse também, é o papel do amigo, é o papel do conselheiro em algumas situações, e a gente espera isso do outro, né? E assim, o quanto que eu vejo nessas relações abusivas uma relação de dependência emocional só, mas que não vem junto a isso o reconhecimento, né, o importar, o cuidado, né? Então, queria que você deixasse um recadinho assim. Isso é muita responsabilidade. Pois é, aí a gente vai recortar e vai martelar na cabeça das pessoas. Né? Porque, afinal de contas, é saúde para as relações, né? Isso é verdade. Vamos ver as duas. Tá bom. E Nara também tem um histórico de aconselhamento gigante. É interessante, assim, as pessoas sabem que o elogio é importante, que a honra é importante, mas a gente vive num mundo tão caótico que se desvaloriza isso. É uma coisa muito comum e todo mundo sabe disso, ouve falar sempre, de você honrar uma pessoa quando ela já morreu. Quando a pessoa morre, ela é a pessoa perfeita. Ela não tem defeitos. Na maioria das vezes é assim. E homenagens. Manda coroa de flores. Falei, gente, vamos dar flores enquanto a gente está vivo. Vamos elogiar enquanto a gente está vivo. Né? A vida, eu creio dessa maneira, que a gente só tem uma. Né? Você pode discordar de mim, eu respeito. Mas a vida a gente só tem uma e ela é tão rápida. Então vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui para compartilhar as nossas experiências, você que está aí nos ouvindo, sabe? Até os momentos difíceis e as coisas que a gente não gostaria de viver, a gente precisa valorizar também, não no sentido de sofrimento, de masoquismo, nada disso. Mas que tudo que acontece com a gente acontece para um fim proveitoso, pelo menos deveria. Né, Kalina? Então é interessante mesmo essa questão da gente elogiar, sabe? De falar, nossa, Camila, você tá linda, o seu look tá lindo. Isso é coisa de mulher aqui, né, gente? Kalina, você tem um sorriso lindo. Obrigada. Os meninos que estão ali atrás da câmera, olha, se não fossem vocês aqui, a gente não estaria aqui. Gente, são coisas tão simples. E isso dentro da família é primordial. Porque é a primeira base que a gente tem. Uma criança, quando nasce, ela nasce aonde? Num contexto familiar, seja ele qual for. Dali ela vai correr o mundo. Então, é isso. Muito bom. Bacana. Isso tudo. Mas no caminho da sua fala, acho que é bem por aí, né? De poder,
quando eu ia te escutando, me vinha também o quanto que é importante a gente olhar para o que há de bom em nós também. A capacidade da gente reconhecer, se apropriar do nosso alto valor. Sabe? Não é um homem que diz o meu valor, não é o dinheiro que diz o meu valor, não é o carro que eu tenho que diz o meu valor, não são os meus títulos, né, que dizem o meu valor. O meu valor, ele é inerente a mim enquanto pessoa, seja em que condição eu vou estar. E se eu olho e reconheço e me aproprio disso dentro de mim, eu vou brilhar em qualquer lugar que eu esteja, na minha família, no meu trabalho, nos meus amigos, na fila do banco, e vou desenvolver também essa capacidade de olhar e reconhecer o brilho do outro, sem temer ser ofuscado, porque tem espaço para todo mundo. Então, a missão, né, eu acho que para mim ser pai e ser mãe é uma grande missão, é a tarefa mais desafiadora. E linda. E desafiadora e linda. E linda, eu acho. Mas é verdade. E vocês, pais e mães, né, os pais e as mães, vocês são descobridores, sabe, garimpeiro, né? Vocês estão com crianças ali, os filhos vêm, são pérolas, né? São diamantes, são pepitas de ouro, e que cabe a vocês ir deixando que esse brilho se revele ao mundo, ao invés de estar colocando poeira ou areia, né? Com as desqualificações, as depreciações, né? Desenvolver a capacidade de olhar e reconhecer o brilho do outro que está ali ao seu lado, que é o seu filho e o seu cônjuge também. Para que num espaço com muita luz, né? Quanto mais luz, mais brilho, mais intensidade a gente vai transmitindo para o mundo todo. E é o que o mundo está precisando, né? De mais luz. Então que a gente desenvolva essa capacidade de olhar o nosso brilho, de reconhecer o nosso alto valor e olhar também para o brilho e reconhecer o brilho do outro sem temer ser ofuscado. Porque a gente não é ofuscado. Quanto mais luz, mais iluminação, né? Mais intensidade se tem dentro do meio, dentro do espaço e na humanidade. Acho que é mais ou menos. Uau! Uau! Pessoal, a gente está caminhando aqui para o fim de mais um programa maravilhoso, excepcional. Fiquei aqui a tarde inteira me deliciando, Camila, maravilhoso. Tá muito bom. Eu agradeço. A gente tem que ser lembrado de algumas coisas, né? Porque senão a gente entra igual a moça do vídeo, né? Nesse rolo compressor que é a vida, né? A gente às vezes quantas vezes eu já me senti esmagada pelas situações e você tem que dar resposta, sabe? É filho, é marido, é emprego. Ser adulto, né? Ser adulto, né? É um desafio. Assim, nossa, é um rolo compressor. E se eu puder deixar um recado para o nosso público, para a nossa audiência, Camila falou bastante sobre o processo de autoconhecimento, né? Da gente ser capaz de reconhecer as nossas fragilidades. Eu falo muito aqui da gente ver as nossas fortalezas. Mas nesse momento eu queria falar sobre as nossas fragilidades, porque quando a gente tenta manipular, quando a gente não reconhece o outro, tem muito a ver com a nossa insegurança. Exato. É isso mesmo. Né? Nossa incapacidade de falar, peraí, esse problema está em mim. Eu estou refletindo no outro, mas o negócio está aqui em mim. Então, peraí, vamos parar aqui. Vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos olhar para dentro e verificar o porquê não, da incapacidade, porquê da incapacidade de não reconhecer o outro, de não ver no outro as qualidades que ele tem e ao mesmo tempo não ver em si mesmo as qualidades que a gente tem. Eu acho que isso tem muito a ver com a insegurança, né? A insegurança e a insegurança também de falar, não dou conta, não consigo, isso não é para mim, isso não tenho facilidade para fazer, me ajuda, estou precisando. Né? Tudo isso, a gente só faz isso quando a gente está sentindo muito confortável, muito seguro, num ambiente seguro. E às vezes essa segurança, e na maioria das vezes, ela tem que estar aqui, a gente não tem que esperar de encontrar isso no outro. Né? Como a Camila bem colocou,
casamento também não vai salvar ninguém, né? Não vai, poxa, eu tenho que me amar primeiro, me curtir e estar muito bem comigo mesma para eu ter essa plenitude, de chegar nessa plenitude de reconhecer tanto as fortalezas quanto as fraquezas minhas e do outro e saber lidar com isso, ter estratégia para lidar com isso, tanto com as minhas quanto com as do outro, né? Na verdade, nós seres humanos, nós somos uma caixinha de coisas emocionais assim muito fortes. Se a gente fosse só a razão, tava bem fácil, era só apertar um botãozinho, ligava o programa. São as emoções. Será? Era igual o computador, liga Sei lá. não. Mas quando entra a emoção no meio é complicado. E talvez a gente ainda não tenha aprendido a lidar com o amor também, né? Lidar com esse sentimento que tem dentro da gente, que é tão de Deus, que espelha tanto a Deus, mas que também é tão perfeito perto da nossa imperfeição. Então acho que, enfim, é muita filosofia. Gente, mas eu só tenho que agradecer. Foi maravilhoso, Camila. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Inara. Eu que agradeço. Já fica aqui o convite, Camila, para a gente falar uma tarde inteira sobre essas relações abusivas, sabe? Como detectar, como se perceber, como perceber quando inicia. Porque quando você falou da Lei da Maria da Penha, dos relacionamentos violentos, quando a gente não tem conhecimento, a gente acha que isso é ser agredido fisicamente por alguém, pelo marido, ou seja, por quem for. Mas isso começa lá atrás, né? Muito atrás. Né? Com as desqualificações repetitivas. Isso já é uma relação violenta, né? Abusiva. E que a gente tem que, se a gente aprender a detectar isso no início, a gente consegue mudar esse quadro, né? Não só das relações entre os casais, mas com os filhos também. Então você já está convidado para voltar. Tem aí um repertório gigante para falar para a gente, né? Atende nessa área. Então só vai trazer aí fortalecimento para a gente. Então, gratidão demais por vocês. Pessoal, até quarta-feira que vem. Quarta-feira a gente está aqui no mesmo local, no mesmo horário. Vamos trazer uma coach que trabalha com desenvolvimento humano também dentro das organizações. E espero vocês quarta-feira que vem.